Olá viva, seja bem-vindo a mais um Bíblia Fala. Vamos iniciar aqui uma nova semana. Serão 5 episódios em que nós iremos falar basicamente daquilo que o Espírito Santo pode fazer por nós. Ao longo deste trimestre temos vindo a falar sobre as muitas características que encontramos sobre o Espírito Santo inscritas na Bíblia. Vamos continuar a ter a Bíblia como o nosso livro de base para podermos adquirir este conhecimento sobre Deus na pessoa do Espírito Santo. E hoje vamos, de alguma forma, abrir a nossa Bíblia em Atos capítulo 2 para lermos alguns versículos a partir do primeiro versículo. Atos capítulo 2, se tem a sua Bíblia consigo, então poderá fazê-lo neste instante e vamos ler pelo menos 8 versículos deste mesmo capítulo. Diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos unidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, e correndo aquela voz, juntou-se uma multidão, e essa multidão estava confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois quê? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pedro, voltamos outra vez ao Bíblia Fala. Obrigado por estares connosco. Nós acabámos de ler este episódio que é subejamente conhecido de todas as pessoas que, no fundo, leem a Bíblia, já leram de certeza esta passagem. Mas a partir deste texto, nós podemos dizer que o Espírito Santo teve um papel fundamental no início da Igreja Cristã, ou seja, na criação desta mesma Igreja, não achas? Teve um papel fundamental. Eu gosto de dizer, usando um pouco uma imagem, que este episódio do Pentecostes e este derramamento especial do Pentecostes, do Espírito Santo nesta altura, pode ser equiparado à cerimónia de inauguração da Igreja Cristã. Normalmente, por exemplo, quando igrejas ou edifícios físicos são construídos e inaugurados, há sempre uma cerimónia, marca-se aquele dia, corta-se a fita, não é? Isso. E há uma espécie de evento especial à volta da ideia de inaugurar qualquer coisa de novo. Aqui não se cortou a fita, mas houve muita gente que veio a correr e para ver, não é? E eu considero que este momento pode, por isso mesmo, ser considerado uma espécie de abertura, ou cerimónia mesmo de abertura e de inauguração da Igreja Cristã. E porquê é que afirmo isto? Porque algumas características que são absolutamente necessárias, segundo o que a Bíblia ensina, para que se possa dizer que estamos diante de um movimento cristão ou de uma igreja cristã, que já estavam aqui todas representadas ou tipificadas. 2 ou 3 delas. Primeiro, a palavra foi proclamada. Se quisermos usar uma linguagem cristã, o Evangelho foi pregado. Isto aconteceu com uma pregação do apóstolo Pedro, que vai, portanto, começar aqui, que já colocando já uma outra condição, no fundo é haver alguém que está capacitado por Deus, ou porque tem mais conhecimento, ou porque foi chamado por Deus para isso, enfim, reuniu as condições para ter um ministério de liderança, de encaminhamento, de direção. Nós vemos aqui o apóstolo Pedro e outros apóstolos a fazer isso, naturalmente aqueles que de Jesus receberam, como ele próprio afirmou, transmitimos aquilo que diretamente recebemos de Jesus, e nós vemos então ali um líder cristão, o apóstolo Pedro, que vai pregar a palavra de Deus. E qual vai ser o conteúdo dessa pregação? Tu não o leste aqui porque é um texto longo, é ler todo o capítulo 2 no fundo, e a pregação é essencialmente: aceitem Jesus Cristo. Ele está a falar em grande medida até a judeus e portanto está a dizer-lhes: Jesus Cristo, na verdade, a quem vocês mataram, ele chega a dizer isto, e rejeitaram, ele era verdadeiramente o Filho de Deus, o Messias, e portanto ele é o Salvador. Arrependam-se, convertam-se dos vossos pecados. Portanto, há um apelo. E isto foi dito em várias línguas. Depois, isto foi dito, o mais interessante no fenómeno sobrenatural do Espírito Santo. Portanto, este é o ponto-chave, no fundo, que temos para dizer aqui hoje ao comentar este texto, é que uma dessas características fundamentais para podermos dizer que estamos numa igreja cristã é que o Espírito Santo tem o papel principal de inspirar e ajudar a interpretar e compreender a mensagem.
Claro. Esse papel principal de compreender Jesus Cristo e a mensagem de Cristo, portanto, compreender o Evangelho, é o Espírito Santo na vida, na mente de cada pessoa que opera isso. Claro. Por isso é que nós vamos ter precisamente este primeiro grande milagre ou ação sobrenatural de que o Espírito Santo é derramado. Desde logo há uma manifestação, vamos dizer, física e observável. Eles dizem que viram como que línguas de fogo. Mas depois há uma manifestação que ainda é mais importante que essa, que é aquela que tem uma natureza espiritual. E essa qual foi? Não é exatamente uma multiplicação de línguas, como por vezes poderíamos pensar. É algo mais extraordinário ainda que isso. É que o apóstolo Pedro e os outros apóstolos, porque eles chegam a dizer, ouvimos estes homens falar, eles eram galileus, portanto, à partida eles só falavam uma língua, e ali estavam representadas, também está registado aqui no texto de Atos 2, que haviam ali praticamente 15 nacionalidades ou línguas diferentes, está aí no texto, diferentes, e o que é que eles começam a perceber-se? Que todos ouviam na sua própria língua. Portanto, o que o Espírito Santo fez não foi propriamente multiplicar as línguas. Compreendiam perfeitamente aquilo que ouviam, porque no fundo eles estavam todos a ouvir a mesma pregação. Portanto, era uma pregação racional, era uma pregação, como eu já expliquei, que era o Evangelho de Cristo a ser proclamado, portanto não era um conjunto de coisas indecifráveis ou o que fosse, era uma pregação que está aqui registada, mas como a maior parte daquelas pessoas não eram capazes de compreender a língua que Pedro falava, de repente eles começam, eu imagino, e não é preciso estar a fazer um grande exercício para imaginar, eles no princípio, dizer assim, então mas olha, este homem fala a minha língua. Portanto, havia aí pessoas da Capadócia, por exemplo, imaginemos eles a dizer, então mas este homem fala a minha língua, como é que é possível? Se calhar durante um tempo ele pensou, olha, ele se calhar aprendeu e sabe falar a minha língua. Mas de repente, naquela multidão de pessoas, eles começam-se a perceber que todos achavam que Pedro estava a falar a língua de cada um deles. E é aí que eles tomam consciência de que estava algo de extraordinário a acontecer. Havia uma pessoa a falar, numa língua apenas, no entanto, cada um compreendia a sua língua. Portanto, esta característica essencial, que é uma condição de base para o cristianismo existir, ou a Igreja Cristã, qual é? O Espírito Santo a agir e influenciar as pessoas que ouvem a palavra de Deus ser proclamado, o Evangelho de Cristo, de maneira a que encontrem no seu coração espaço para que esse Evangelho, no fundo, dê fruto, os transforme. Nós vamos ver que vai haver pessoas neste grupo que não vão aceitar a mensagem. Essa é uma característica da proclamação do Evangelho, ou seja, as pessoas têm liberdade de aceitar essa mensagem ou não. É por isso que aqui mesmo nesta primeira proclamação evangélica vai haver pessoas que até vão dizer que eles estão embriagados, mas outros vão dizer, e agora? O que é que vamos fazer com esta mensagem? Mas o que é importante talvez também tirarmos desta passagem é isto mesmo, é que não são línguas estranhas que ninguém entende, porque nós sabemos que existem muitos movimentos, ou alguns movimentos que realmente procuram desenvolver esta arte, esta característica de falar noutras línguas, mas aqui percebe-se claramente que aquilo que foi falado eram as línguas que estavam ali representadas e aqueles que estavam ali percebiam claramente o que estava a ser dito, perceberam a mensagem, coisa que se calhar muitas das pessoas que dizem que falam em línguas, nem eles próprios entendem o que estão a dizer, nem os que estão à sua volta conseguem perceber nada. Isso é exatamente o que estás a dizer, é verdade, tal qual ela está explicada na Bíblia e neste texto em particular, mas ainda fica mais claro talvez esse conceito se nós tivermos noção, e nós temos tentado pelo menos explorar aqui ao longo de já várias semanas, tudo aquilo que a Bíblia nos ensina sobre o Espírito Santo. E qual é essa grande verdade? É que o Espírito Santo é dado aos homens, essa presença divina, no sentido de promover compreensão correta da palavra de Deus. O propósito do Espírito Santo é ajudar-nos a interpretar corretamente a mensagem que os apóstolos pregaram, que os profetas desde a antiguidade proclamaram e em particular a mensagem que Jesus veio ensinar. Ora, o Espírito Santo, por isso, é uma lei, vamos dizer assim, que a própria Bíblia podemos retirar dela. Quando o Espírito Santo está presente, ele não traz divisão, nem confusão, uma diversidade e de forma a que cada pessoa interpreta a mensagem para si. Não. O que ele traz é uma capacidade de compreendermos de forma racional e clara aquilo que a Bíblia ensina. Por isso, podemos perfeitamente dizer que nesta cerimónia de inauguração da Igreja Cristã, nós vemos como o Espírito Santo desempenha um papel fundamental e esse papel diz respeito essencialmente à compreensão
da palavra de Deus, quando ela é proclamada, que no nosso caso pode ser também quando a lemos. Claro. Nesta altura, podíamos dizer que as pessoas que estavam ali estavam totalmente dependentes da proclamação de um apóstolo para ouvirem a palavra cristã. Nós hoje não estamos, também podemos ouvir pregadores que nos inspirem, mas nós temos acesso direto à palavra. Portanto, nós vamos a ela e podemos todos, onde quer que estejamos, pedir a mesma bênção ao Espírito Santo. E podemos, com fé, crer que o Espírito Santo fará exatamente isso. Será derramado, ungirá a nossa vida e a nossa compreensão para compreendermos o que o Senhor tem para nós como cristãos. Ora, aqui está mais um pormenor extremamente importante que nós descobrimos do papel do Espírito Santo connosco, individualmente e como igreja no seu todo. Hoje pudemos ver que, no fundo, foi o próprio Espírito Santo que inaugurou o primeiro dia de trabalho, vamos assim dizer, da Igreja de Cristo nesta terra. É certo que Jesus veio fundá-la, preparou homens para o fazerem, mas depois, num momento próprio, todos unidos no mesmo lugar, a Igreja teve o seu início. Nós também queremos muito que Deus possa atingir o seu coração. E se você, porventura, ainda não aceitou Jesus, então lembre-se, ao fazê-lo, o Espírito de Deus começará uma obra fantástica na sua vida. Aceite este desafio, porque este desafio irá tornar a sua vida muito mais agradável, muito melhor e com sentido. Quanto a nós, já não temos mais tempo, voltamos amanhã, encontro prometido para amanhã, de forma a que continuemos a abrir a Palavra de Deus e continuemos a ver as coisas bonitas que ela nos fala sobre o Espírito Santo. Fica então o encontro marcado para amanhã, a este mesmo horário.